Olá, pessoas incríveis da internet, tudo bom com vocês? Pra quem não me conhece, meu nome é Rafaela, sejam muito bem-vindos ao meu canal. No vídeo de hoje eu vim aqui trazer um tipo de conteúdo um pouco diferente, ainda sobre o au pair. Tô pensando muito em voltar pro canal, eu gosto muito de trazer vídeos aqui pro YouTube, mas eu queria continuar trazendo vídeos sobre o au pair, porque eu acho que é um assunto interessante e importante para as novas gerações de futuras au pairs aí. Eu queria trazer isso em um formato diferente. Eu vi esse tipo de conteúdo no TikTok, mas não sobre o au pair, sobre outras coisas, e é lendo relatos em forma de vídeo. E eu gostei muito porque assim eu posso trazer a minha própria experiência, comentar a experiência de outras pessoas. Então esse é o novo formato de vídeo que eu quero trazer aqui pro canal. Espero muito que vocês gostem. Não se esqueçam de se inscrever aqui no canal, ative o sininho para receber notificação dos próximos vídeos que virão. Vou deixar aqui meu arroba do Instagram e TikTok para vocês me seguirem nas redes sociais, o link na descrição e inclusive os relatos que eu vou ler são do grupão do Facebook. Então eu também vou deixar o link do grupão aqui na descrição e vamos ver o relato de hoje. O relato dessa au pair que eu vou ler agora, ela não postou em anônimo no grupão, eu perguntei pra ela se eu podia gravar esse vídeo e ela me autorizou, mas eu não vou mencionar o nome dela aqui. E ela postou esse relato no dia 10 de setembro de 2025. Então vamos lá. Oi meninas, alerta textão. Decidi trazer meu relato porque quando eu estava na pior situação possível, pensando se pedir rematch, vi um TikTok e isso me deixou muito mais confiante para seguir. Fiquei online em fevereiro de 2025. Nossa, eu fiquei online em novembro de 2023. E fiz 4 entrevistas e fechei em 2 semanas com a minha segunda família. Ou seja, a segunda família que entrou no perfil dela. Eu fechei o meu em janeiro de 2024 e eu fechei o meu match com a minha 4ª família, se não me engano. Eu tive por volta de 6, 7 famílias no meu perfil, assim, que eu fiz entrevista, e eu fechei com a minha 4ª família. Tive o famoso feeling, eles tinham o que eu queria. Bebê só, schedule de segunda a sexta, ocasionalmente, esse ocasionalmente aqui, alguns finais de semana, feriado off, uma semana mais de férias, ajudavam com o metrô e eram muito tranquilos. Até aí tudo bem, como dizem. Ou pelo menos eu pensava, RS. Enfim, fechei o match e cometi o erro de não pedir todos os benefícios por e-mail, gente. E qualquer coisa que seja pra você, que seja benéfico pra você, mande por e-mail, por mensagem, tirem print, tirem foto. Qualquer coisa que vai te salvar, façam isso. Mandem e-mail, mandem mensagem, tirem print, tirem foto, tudo isso. Criem uma pastinha no celular de vocês, como se fosse um dossiê pra vocês jogando as coisas lá. Quando eu tava na minha 3ª família, foi uma família bem ruim, assim, as crianças me batiam. Eu tirava foto de tudo, eu fazia vídeo de tudo, eu tirava print das mensagens que eu mandava pra eles, falando sobre as crianças, e eles não resolviam nada, e eu ia salvando tudo. Caso eu precisasse denunciar eles, eu ter tudo como prova pra me beneficiar dessa situação, sabe? Porque foi uma situação bem ruim. Então, por favor, mandem e-mail, peçam e-mail e tudo mais. É muito importante. Fechei o match e cometi o erro de não pedir todos os benefícios por e-mail. Também não fiz perguntas óbvias, porque achei que me contariam caso eu não fosse a primeira au pair. Uma carinha de palhaço. Pelo jeito, ela não era a primeira au pair deles e eles não falaram isso pra ela. Embarquei em maio pra Washington DC. Primeira semana foi maravilhosa. Tudo muito tranquilo, vivendo um sonho. Me levaram pra andar de bike pelos monumentos, jantar fora e fiz amigas incríveis que me ajudaram e fizeram ser feliz lá. Gente, Washington DC é muito legal. As minhas primeiras famílias, primeira e segunda família, elas eram da Virgínia. Então eu vivia em Washington DC. Washington DC é muito legal. Quem tiver a oportunidade de ir, vai. É bem bacana. Chegando na segunda semana, começaram os problemas. Tudo acontece na segunda semana. É impressionante, porque eu tive os meus rematches, o primeiro rematch e o segundo rematch da primeira e da segunda família na segunda semana. Inacreditável. Não me levaram pra fazer o SSN. SSN, pra quem não sabe, é o CPF de lá. Tive que pagar o plano de celular sozinha e comecei a assumir as obrigações com a criança de quase 2 anos. Tirar pijama dela, trocar fralda, preparar café da manhã, almoço e janta, além de deixar comida pronta para os pais.
por quê? Você tinha que deixar a comida pronta para os pais. Eu só podia sair com ela para o parque ou biblioteca por no máximo 1 hora. Nossa, tinha isso também. Até a quantidade de horas que você podia ficar fora com a criança. Essa é nova pra mim. E aí eles pediam minha localização. Gente, não compartilhem localização com as famílias. Pelo amor de Deus. Se for compartilhar, compartilha só pelo período que você estará fora com a criança. Tipo, no caso dela, ela só podia ficar no máximo 1 hora fora com a bebê. Então, compartilhar a localização por 1 hora. Fim. Porque no final, quando você compartilha a sua localização por tempo indeterminado, o que acontece? Acontece que as famílias ficam vendo o que você tá fazendo no seu tempo off. Eu também compartilhei a minha localização com a minha fofa, por tempo indeterminado, né? Mas eu sabia que ela não olhava, então... E se ela olhasse também, ela nunca fez nada, assim, nunca me questionou do que eu tava fazendo e tudo mais, então... Mas não façam isso, tá bom? Conselho. Faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. É isso. Enfim, eu só podia sair com ela para o parque ou biblioteca por no máximo 1 hora e eles pediam minha localização. Boba, compartilhei no iPhone e eles me rastreavam mesmo no tempo off. Não podia fazer playdate sem que eles conhecessem a criança ou au pair. Na minha casa também. E os pais trabalhavam de casa com câmeras por toda a casa. Cara, essa história é muito parecida com a minha, porque a minha primeira host mom, eles também trabalhavam de casa, mas eles não tinham câmera. E na minha última host family também. A minha fofa trabalhou em casa por 3 meses e eles tinham câmera em todos os lugares da casa, inclusive no carro. E o carro era sinistro, porque eles tinham uma câmera que era 3 em 1. Então aqui ficava a câmera, a câmera filmava pra fora do carro, tanto na frente quanto atrás, e dentro do carro também. Então eles viam o que acontecia do lado de fora, tanto pela frente quanto pela janela de trás e dentro do carro. Uma vez eu até falei pra minha fofa, eu tive uma discussão com ela e eu falei pra ela, você é muito controladora, você quer controlar tudo, toda hora, de todo tempo você tá aí olhando essas câmeras pra ver o que eu tô fazendo, o que eu tô deixando de fazer. Eu sou uma mulher adulta, eu sei o que eu tô fazendo, eu sei cuidar de uma criança. E ela ficou olhando assim pra mim, porque realmente eles olhavam as câmeras 24 horas por dia. Ai, toma até um café que me trouxe lembranças. Houve um dia em que a bebê estava doente e ninguém sabia. Ela chorava muito e eu não sabia o que fazer. O pai desceu gritando comigo. Cara, assim, uma coisa que eu não consigo entender é essa síndrome de alguma coisa que os pais, assim, não quero generalizar, mas é o que a impressão que eu tenho, que os pais americanos, eles são assim, tipo, eles não querem cuidar dos filhos deles, mas eles querem que a gente faça tudo do jeito que eles querem que a gente faça. É sinistro, porque, tipo, ele desceu gritando com ela, né, tipo, provavelmente ele tava trabalhando, aí ele tava vendo o que ela tava fazendo nas câmeras, e aí ele desceu, ele parou o que ele tava fazendo, ele desceu pra gritar com ela, pra ela fazer o que ele queria que ela fizesse, mas ele não ia fazer. Que loucura é essa? Eu não consigo entender, juro. Juro. Enfim. Ai. O pai desceu gritando comigo, dizendo que eu estava negligenciando a filha dele. Olha que absurdo, gente. Isso é muito absurdo. Que ele me observava há 1 hora, obviamente, e eu não conseguia acalmá-la. E, gente, criança quando tá doente e sabe que os pais estão em casa, eles vão querer os pais. Lógico que a nossa responsabilidade é manter as crianças o mais longe dos pais possível, porque os pais estão trabalhando. Beleza, compreensível. Porém, todavia, entretanto, cara, você tá em casa, sabe? De vez em quando vai lá embaixo, dá um cheirinho no seu filho só pra ele saber que os pais dele os amam. Sabe assim? Não vai te matar você parar o que você tá fazendo por 2 minutinhos, já que você tá vendo pelas câmeras 24 horas o que eu tô fazendo e você sabe que a sua filha tá doente. Cara, eu vou parar aqui por 2 minutinhos, vou lá embaixo dar um cheirinho na minha filha, falar que tudo vai ficar bem e depois eu volto a trabalhar. Sabe? Eles não fazem isso e me dá muita dó, porque as crianças sentem, pô. As crianças sentem muito, mas enfim. E a bebê me rejeitava, especialmente nesses dias, obviamente, porque a bebê sabia que os pais dela estavam em casa e ela queria os pais dela. Óbvio. Ela não tinha quarto próprio. A mãe, quando estava trabalhando, deixava eu cuidar do nap da tarde. Mas ela não tinha rotina, não dormia nada. E normalmente eu ficava 9 horas seguidas sem descanso. Cara, eu já fiquei também. O meu bebê, eu cuidava de um bebê também de 2 anos. Só que ele dormia. A maioria das vezes que ele ficou em casa, ele dormia. Mas assim, quando ele não dormia, era triste. Tentei de tudo, implementar rotina, ler livro, cantar, mas nada funcionava. Às vezes ela dormia no carrinho na volta do parque, mas acordava rápido porque os pais faziam barulho. Óbvio,
ter pais trabalhando em casa é um caos. É um caos, é um caos, é um caos. Você é au pair e tá fazendo entrevista com alguma família e a família trabalha em casa, cara, foge pras colinas, por favor, porque é um caos. Eles vão querer comandar tudo que você tá fazendo, por mais legal que eles sejam. Eles vão querer que você faça tudo do jeito deles. Eles não vão deixar você ter autonomia pra cuidar das crianças e vai ser um caos. Escuta o que eu tô falando, por favor. Se você estiver fazendo entrevista com alguma família que trabalha em casa, foge o mais rápido possível. Enfim. Os pais, mesmo estando em casa, só atrapalhavam. Eles só atrapalham, de verdade. Uma vez, eles estavam almoçando enquanto ela brincava. E o pai disse que eu só podia comer quando ela dormisse. Porque ele fica 24 horas por dia vendo a bendita da câmera. E aí eles querem controlar tudo que você faz. Meu, é a pior coisa que tem. E como ela nunca dormia, eu passava até 9 horas sem comer. Lá na minha última Host Family, o que eu fazia? Quando o menino tava em casa, até quando a menina também tava em casa, o que eu fazia? Eu falava que era hora do almoço. Aí eles almoçavam e eu também. Eu ia ficar com fome? Nada. E a hora do almoço dela é a minha hora de almoço também. Ué, eu vou comer. Mas é que... Nada. É a minha hora de almoço. Sinto muito por você, eu vou comer. Gente, às vezes a gente tem que meter o louco, gente, sério. De verdade, sendo bem sincera com vocês. A gente fica com a impressão de que porque a gente precisa deles e não sei o que. Não, quem precisa da gente são eles. Porque se você for embora, o que eles vão fazer? Tá bom, eles vão colocar outra pessoa no lugar. Beleza, vão colocar outra pessoa no lugar. Mas enquanto essa outra pessoa não chegar, eles vão ter que dar um jeito, não vão? Então, quando a gente sai da casa deles pra ir pra outra família, a gente já sai de uma casa pra outra. Eles não tem uma outra au pair já de imediato pra colocar no seu lugar. E aí, o que eles vão fazer? Eles não vão ter que dar um jeito? Então, assim, gente, não tenha medo de Host Family. Não tenha medo de Host Family. Porque... Não. Agora é o horário do meu almoço. Eu almoço ao meio-dia. Mas você só almoça enquanto ela estiver dormindo. Não. Ela tá aqui comigo, eu estou cuidando dela, mas meu horário de almoço é ao meio-dia, ponto final. Você vai fazer o quê? Eles não vão fazer nada. No máximo, eles vão, vamos sentar aqui, vamos conversar, ou pedir rematch. E aí? Eles vão alegar o quê? Eles estão pedindo rematch porque você não podia comer? Porque a bebê tinha que estar dormindo primeiro pra você poder comer? Então, assim... Não tenha medo de Host Family, gente. Não tenha medo de enfrentar a Host Family de vocês. Pelo amor de Deus. Vocês merecem viver um intercâmbio maravilhoso. Vocês merecem. A gente merece. Primeiro porque a gente pagou. E não é barato. Segundo, porque a gente saiu do nosso país pra ir prestar uma mão de obra barata. Porque o intercâmbio é isso. Querendo ou não, o intercâmbio é mão de obra barata. A gente saiu do nosso país pra ir prestar um serviço de mão de obra barata. Então, o mínimo, e é o mínimo mesmo, que a gente merece é viver uma experiência incrível. É o mínimo. Não tenha medo de Host Family, gente. Quando foi pra eu enfrentar a minha, eu enfrentei e as coisas melhoraram muito. Mas enfim, vamos continuar. Descobri também que tinha curfew. Puta que pariu. Curfew, pra quem não sabe, é a família controla o horário que você chega em casa. Final de semana, você vai sair, beleza, pode sair, mas você tem que estar em casa às 9 da noite. Não aceitem curfew, pelo amor de Deus. Eu tinha curfew, mas o meu era durante a semana e eu precisava estar em casa às 11 da noite. Mas como eu nunca saía, então eu nunca nem cogitei isso. E quando eu saía durante a semana, eu sempre estava em casa antes das 10, no máximo 10 horas. Então, pra mim foi tranquilo. Não tinha. Eu tinha uma coisa que me limitava muito, que era limite de milhas. Isso eu tinha. Aí essa parte era triste. Descobri que tinha curfew durante a semana e finais de semana, que eu teria que trabalhar 3 sábados por mês, das 3 da tarde às 8 da noite. Nossa, que mancada, velho. E já que tiveram outra au pair colombiana, mas eles falaram que ela era a primeira au pair, né? Então mentiram que eu seria a primeira. Nossa. A ajuda com o metrô era de $5 por semana. Gente, em Washington DC você não faz nada com $5. Ou seja, se ela tinha ajuda com o metrô, ela não tinha carro no final de semana. Nossa. Não podia levar ninguém pra casa e nem lavar a louça quando estava com a bebê. Nossa, meu Deus. Fazia tudo devagar porque não podia fazer 2 coisas ao mesmo tempo. Então gastava 30 minutos a mais limpando todos os dias. Ou seja, ela trabalhava 30 minutos no tempo off dela. Todos os dias. Caraca.
Chegou um ponto em que eu estava tão sobrecarregada que chorei muito, querendo voltar pro Brasil. Minhas amigas sempre falavam sobre rematch e eu tinha muito medo, mas estava tão desesperada que até voltar parecia lucro. Gente, quando a gente tá numa família ruim, essa sensação assim de tipo, cara, eu vou largar tudo e vou pro Brasil, que é a melhor opção, porque eu tava bem lá, é muito recorrente. Na minha terceira família, que foi o caos do meu intercâmbio, eu tinha essa sensação assim toda hora. De 5 em 5 minutos eu tava sentindo isso, tipo, ai, chega, quer saber? Vou largar tudo, vou embora. Tava muito melhor em casa. Não aguento mais. Não sei o que. Ai, não vou passar o rematch de novo, não. Porque se eu passar por rematch de novo, eu vou encontrar uma família pior e não sei o que, não sei o que. Nossa, era horrível. Mas enfim, na primeira semana de rematch, só 2 famílias entraram em contato. Na segunda semana, apareceram várias, mas nenhuma precisava fechar o match tão rápido. Meu prazo acabava na segunda-feira. E na sexta, eu já tinha 6 entrevistas pro final de semana. No sábado, entrou uma família com 3 crianças, mas eu estava tão desesperada que nem liguei muito. Tivemos uma call, foram muito queridos, mas não precisavam fechar o match rápido, ou seja, ela só fez a call por fazer. No domingo, fechei com outra família, só pra não voltar e tentar de novo. Eles pediram mais uma conversa de 2 horas e fechamos o match no meu último dia, na segunda-feira. Então, pelo que eu entendi, ela fechou o match dela com a outra família que ela não ligou, que ela não deu muita importância. Ela fez entrevista, vamos dizer assim, com 2 famílias. Aí, a primeira família era de 3 crianças. Ela fez a ligação com eles, mas ela não ligou muito pra eles. E aí, ela fez uma entrevista com outra família. E ela fechou o match com eles. Só que essa primeira família, tipo, ela acordou o match, mas não deve ter fechado formalmente. E aí, a primeira família pediu pra fazer uma outra ligação com ela. E aí ela fez e fechou o match com eles. Pelo que eu entendi foi isso. E foi a melhor coisa que poderia ter acontecido. Hoje, cuido de uma bebê de 1 ano, uma de 4 e a mais velha de 6. Tenho carro, tá vendo? Ela não tinha carro na outra família. Nossa! Tenho carro sem curfew, cartão pra mercado, schedule flexível porque a mãe não trabalha e nos ajudamos muito. Olha só a diferença. Ganho a mais e eles são gentis e as crianças são incríveis. Tenho liberdade pra viajar, fazer road trips e uma vez por mês tem um final de semana livre, ou seja, ela trabalha final de semana. Até aí, de boa, dependendo do horário, né, que ela faz. E ela pode fazer road trip. Pra quem ganhava $5 de metrô, ter um carro pra fazer uma road trip é muito top. Claro que tem dias em que só quero me trancar no quarto ou sair. Isso é muito normal. Mas tudo bem. Nem tudo é perfeito, como em qualquer relacionamento. Mas os momentos bons superam os ruins. Isso com certeza. Eu tinha dias que eu só queria ficar no meu quarto e, tipo, não queria olhar pra cara de ninguém. Eu acordava 2 horas da tarde, eu só ficava no meu quarto. Eu ouvia que eles saíam, aí que eu ia na cozinha. Aproveitava, pegava tudo de uma vez. Tipo, várias comidas, vários snacks. Deixava tudo estocado no meu quarto. Só pra eu não ter que sair pra olhar pra cara deles. E aí, às vezes, eu saía na sexta-feira com as minhas amigas, Yasmin e Gabi. Beijam vocês. Eu saía, só voltava no domingo à noite. Tipo, 9 horas da noite. Só pra não ter contato, sabe? Nada. E não é porque a gente não gosta deles, gente, não é. Morar onde você trabalha é uma das experiências mais loucas que eu já vivi na minha vida. Você já tá tão de saco cheio daquelas pessoas que você olha pra eles 24 horas por dia, que chega no final de semana você só quer sumir. É loucura. Esse é o sinal pra pedir rematch. Vá viver seu intercâmbio feliz. Diga sim pra qualquer rolê. Sim, diga sim pra qualquer rolê. Nem que seja pra ir no Walmart. Nem que seja pra ir na Target, na Dollar Tree, que é a 5 minutos da sua casa, pra ir tomar um café com as suas amigas, seus amigos, enfim, aceite qualquer rolê, porque olha, é a melhor coisa, salva o seu intercâmbio demais, você vive coisas que você nem imaginava que você ia viver naquele dia, sabe? É um negócio surreal, é muito bom, gente, muito bom. Então sim, digam sim pra qualquer rolê e façam amigas, sim, façam amigas, porque isso faz toda a diferença. Eu lembro que quando eu tava na terceira família, eu fiquei, o quê? Maio, junho, julho, agosto, 3 meses, assim, só dentro de casa, porque eu tinha o carro, mas eles não deixavam eu sair com o carro. Não tinha amigos, porque aonde eu morava, na cidade onde eu morava, não tinha au pair. Tipo, não tinha au pair nenhuma, nem de nenhuma agência. Até que a minha amiga Yasmin chegou em agosto, aí eu mandei mensagem pra ela e tudo mais, quando ela ainda tava no Brasil. E aí a gente foi conversando, quando ela chegou, ela me avisou. E aí sim, eu fui uma pessoa pra sair, pra fazer as coisas, porque senão, e foi o que salvou meu primeiro ano.
Cara, então é muito importante. Façam amigas, gente. Elas salvam muito o sem intercâmbio. Os amigos se tornam a sua família. É isso. Se tornam de verdade a sua família. Porque, olha, é muito difícil ficar sozinho. Falo por experiência própria. Sem elas, eu já tinha voltado muito antes. Eu aguentei 3 meses nessa família e estou quase há 2 nessa nova. Ai, fico muito feliz por você ter conseguido uma família bacana, tá te ajudando a viver essa experiência. E, bicha, você é bonita, hein, fia? Caramba, lindíssima, arrasou. Então é isso, gente. É difícil, mas vale muito a pena. Fico muito feliz por você ter conseguido uma família melhor, né? Esse é o novo formato de vídeo que eu vou trazer pra vocês. Espero muito que vocês tenham gostado. De novo, não se esqueçam de se inscrever no canal, ative o sininho pra receber notificação dos próximos vídeos que virão. Vou deixar meu @ do Instagram e TikTok e o link na descrição. Inclusive, vou deixar o link do grupão do Facebook também na descrição, pra quem quiser participar e acompanhar tudo o que tem lá, porque é muita coisa. Vou deixar aqui na descrição, tá bom? Um beijo, até o próximo vídeo.